Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro, o nosso podcast do canal 14 Minutos de Saúde. E hoje eu sou Fernanda Venturini, para quem não me conhece, fui jogadora de vôlei por muitos anos e hoje eu adoro estudar saúde integrativa e por isso que eu fiz esse canal. E se você tem alguma dúvida do entrevistado, hoje vou ter o prazer de estar com o Dr. Cícero Coimbra, que é um especialista na vitamina D, e espero que você goste. Se você ainda não me segue, comece a seguir, deixe o seu comentário, que depois ele responde, eu respondo e vamos embora. É um prazer ter você aqui, Dr. Cícero. Prazer é todo meu, com que certeza. Bom. Para começar, Dr. Cícero, eu vou te dar para você lembrar aqui do meu programa. Muito obrigado. Abre que você for para a gente botar uma aguinha para você. Você toma bastante água? Mais ou menos. Você não quer, senão eu pego um copo. Quer uma água? Pode ser. Então pega lá um copo. Doutor Cícero, vamos começar com o começo. Você se formou na sua época, fez faculdade. E ali conta a sua trajetória até hoje, como é que foi? Eu me formei em 79 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu fiz residência médica em medicina interna. Depois eu fui fazer residência em neurologia de adultos. Terminando isso, eu fui para os Estados Unidos fazer um fellowship de neurologia pediátrica. Obrigado. E o meu objetivo era sempre buscar um melhor atendimento para os pacientes, né? Num determinado momento, terminando essa trajetória de treinamento clínico, eu estava muito decepcionado com a minha especialidade, né? Porque ela fazia brilhantes diagnósticos, mas o tratamento era muito limitado. Perfeito. Foi então que eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida profissional, que foi a de começar a fazer pesquisa, né? Então eu vim para São Paulo, comecei a fazer doutorado, mestrado e depois doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e trabalhando com pesquisas em animais, né, em ratos. Terminado esse período, eu fui para a Suécia, sempre com o objetivo de entender mais a causa das doenças, o mecanismo que leva às doenças. Porque nós somos treinados a tratar a doença, né? As manifestações da doença. Mas pouco se sabe, pouco se informa o médico que está fazendo treinamento clínico em qualquer lugar do mundo, qual é o mecanismo que leva a pessoa a ficar doente, né? Então, trabalhando com pesquisa, você tinha que induzir a doença para a qual você estava tentando desenvolver um novo tratamento, e para desenvolver isso você tinha que saber o mecanismo que levava à doença. Então, quem faz pesquisa tem que estar atualizado nas últimas publicações, né? Não serve verificar qual o conteúdo do livro-texto que está sendo discutido em congresso. Você tem que ter treinamento científico suficiente para você poder diferenciar entre as publicações originais o que é cientificamente válido do que não é. Foi então que eu percebi que havia muitas publicações que teriam aplicação clínica imediata e que não eram disponibilizadas ou mencionadas nos livros textos ou nos congressos médicos, né? Então, aí a minha vida profissional, quando eu retomei a prática médica, voltando da Suécia, mudou completamente, porque eu me sentia obrigado a tratar a causa das doenças desde que essa causa fosse conhecida, desde que houvessem dados que indicassem qual a causa que está provocando essa doença. Foi então que eu passei a utilizar o treinamento científico que eu havia adquirido ao fazer pesquisa para buscar no oceano de literatura que é jogado todos os meses em sites de busca, como o Google Acadêmico, quais
as causas da doença que eu estava querendo tratar, né? Por exemplo, se você está querendo tratar a enxaqueca, né? Então, as pessoas que têm enxaqueca, elas têm dificuldade de absorção de uma vitamina do complexo B, que é riboflavina, e elas têm baixos níveis de magnésio também. Então, tem dezenas de milhares de publicações, se não centenas de milhares de publicações a respeito, por exemplo, do efeito benéfico que o magnésio pode ter no controle e na prevenção da enxaqueca, né? Mas não é medicamento, então não recebe tanta atenção por parte... É um suplemento, né? Magnésio é um mineral... Hoje todo mundo toma, né? Hoje quisera eu que todo mundo tomasse em quantidades adequadas. Quem entende, né, um pouco de medicina integrativa, toma. Sim, mas é muito importante para a medicina integrativa, sem dúvida alguma. É uma das causas da depressão. 80% da população tem deficiência de magnésio. E isso também provoca depressão, provoca enxaqueca, provoca vários sintomas, né? As próprias enzimas que têm a função de tornar a vitamina D que você produz na pele por exposição solar, ou que você ingere por suplementos, essas enzimas que ativam a vitamina D, elas necessitam do magnésio e também necessitam da vitamina B2. Então você começa a perceber que existe uma rede interligada de nutracêuticos atuando para produzir um ou outro efeito, né? Incrível. E me conta... Hoje você é muito conhecido pela vitamina D, né? Da importância das doenças autoimunes terem cura com a vitamina D. O protocolo Coimbra hoje é muito falado aí no meio médico, enfim. Então, como que você chegou, que você falou assim, nossa, descobri que a vitamina D pode curar tanta coisa. Qual foi o momento da sua vida, assim? Então, naquela época eu trabalhava no Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo, foi no início desse século, né? E eu tinha já a informação de que vitamina D estimula a produção dos chamados fatores neurotróficos no cérebro, né? Tá. Isso era uma coisa que se conversava muito na Suécia, quando eu fazia pós-doutorado lá, né? Um treinamento a nível de pós-doutorado, porque uma das grandes ambições era administrar fatores neurotróficos que têm a função de manter a vitalidade das células nervosas, evitando a neurodegeneração, né? Mas como é uma proteína, ele não passa do sangue para o cérebro. Existe uma barreira entre o sangue e o cérebro que seleciona o que você vai passar. Mas aí, nessa busca por informações, eu encontrei a informação de que a vitamina D estimula células cerebrais auxiliares dos neurônios a produzirem esses fatores neurotróficos. E nessa época eu recebi um paciente com doença de Parkinson, né? E então eu tentei administrar a vitamina D na dose máxima que você produz por exposição solar, né? E casualmente esse paciente tinha uma lesão de vitiligo na fronte, na testa, né? E era bem extensa. E quando ele voltou, nós demos 10.000 unidades de vitamina D por dia, e quando ele voltou meses depois, aquela lesão de vitiligo tinha quase desaparecido. Eu perguntei para ele o que você fez, ele disse, não, eu só tomei o que você me passou. E então eu fui procurar verificar o que havia de publicações sobre vitamina D e sistema imunológico. Naquela época tinha talvez 300 publicações, hoje tem centenas de milhares de publicações sobre vitamina D como regulador do sistema imunológico. Mas então eu comecei a administrar, corrigir os níveis de vitamina D, dando 10.000 unidades de vitamina D para todas as pessoas com doenças autoimunes. Elas melhoraram um pouco, melhoraram significativamente, mas não se viram livres das manifestações da doença, né? E buscando ainda mais aprimorar essa abordagem, chegou ao nosso alcance. Naquela época estava terminando o chamado Projeto Genoma Humano, né, em que tinha-se como objetivo
identificar quais os genes que estavam alterados em quais doenças, né? Esse projeto começou em 1990, né? Na segunda metade da década de 80, quando o sol desapareceu da vida das pessoas, as doenças começaram a aumentar muito rapidamente e decidiram fazer esse projeto que começou em 1990 e veio a terminar em 2003. Né? Então, em 2003, a partir de 2003, nós começamos a saber quais genes estavam alterados e em quais doenças. Então, nós verificamos que, através dessas publicações, que os genes que estavam alterados nas doenças autoimunes eram genes dos quais a vitamina D necessitava para produzir os seus efeitos biológicos, inclusive os efeitos biológicos sobre o cérebro e sobre o sistema nervoso central. Como esses genes estavam alterados, necessariamente esse achado implicava que as pessoas que tinham doenças autoimunes, elas poderiam ter uma resistência genética aos efeitos da vitamina D. Né? Só fazendo um parêntese, o projeto Genoma também demonstrou que ninguém tem genética perfeita. Né? São 24 mil genes e você recebe genes alterados do pai e da mãe, mas esses genes são como se fossem desligados quando você se forma como embrião, de tal forma que o embrião consegue se desenvolver, nascer e crescer. Até nisso, você vê que essa vitamina, entre aspas, porque não é vitamina, se sabe que desde a década de 30 que se trata de um hormônio, né? Mas não se mudou o nome, continua a se chamar de vitamina D. Então, que essa vitamina D, ela tem receptores em todas as nossas células. Então, isso necessariamente implica em que todas as nossas células necessitam da vitamina D para produzirem para que ela produza os seus efeitos biológicos nessas células. No caso do sistema imunológico, não é exceção. Né? Todas as células do sistema imunológico possuem receptores e a vitamina D é considerada o regulador natural do sistema imunológico. Como as pessoas que tinham doenças autoimunes eram pessoas que tinham alterações dos genes, são 7 genes dos quais a vitamina D necessita para produzir os seus efeitos, necessariamente se conclui que essas pessoas têm resistência aos efeitos da vitamina D. Então, isso implica que você tem que dar uma dose maior de vitamina D do que você daria para uma pessoa que não tem resistência para produzir os mesmos efeitos biológicos. E foi a partir disso, desenvolvendo um método para ajustar o nível de vitamina D para o nível de resistência que a pessoa tem, que se desenvolveu esse método que as redes sociais começaram a divulgar, e num determinado momento, talvez por volta de 2012 aproximadamente, começaram a identificar isso e chamar de protocolo Coimbra. Que são altas doses de vitamina D. São doses de vitamina D que, em geral... Altas doses que você pode, por exemplo, você falou do Parkinson, né? Quais doenças, assim, que me dá uma ideia, assim, qual doença autoimune, para quanto de vitamina D você dá? Dá um exemplo. Então, esse é o problema. Cada pessoa tem o seu nível próprio de resistência. É mais ou menos assim. Depende. Então... Porque 10 mil, eu acho que eu tomo 8 mil, 10 mil por dia. Sim. Mas estou dizendo, se eu tivesse uma doença autoimune, sei lá, qual uma doença? Fala uma doença autoimune. Você tem artrite reumatoide, você tem lúpus, você tem espondilite anquilosante, você tem várias doenças que afetam o globo ocular, como uveites, episclerites, muita doença. E que provocam cegueira, né? Então, e que o tratamento é muito difícil o tratamento convencional. Tem muita dificuldade de controlar essas doenças, porque o tratamento convencional busca suprimir o sistema imunológico, né? E você vai ter efeitos colaterais relativos ao sistema imunológico. A vitamina D não suprime o sistema imunológico. Ela, pelo contrário, ela aumenta a potência do sistema imunológico, né? E é por isso que há pouco nós falávamos do Dr. Auguste Rollier, né? Um médico suíço que morreu em 1954, né? E o que havia de especial com ele? Ele tratava a tuberculose com exposição solar.
né? Então, nos Alpes suíços, em localidades situadas a mais de 2.000 metros de altura, em que a localidade está situada acima das nuvens, né? Você tem sol o ano inteiro, mesmo que caia neve, logo em seguida volta ao sol. Então, ele, nessa localização, ele construiu 36 prédios com sacadas amplas, em que ele colocava as pessoas a tomarem sol e tratava e conseguia curar, dizia ele, 80% das pessoas com tuberculose através da exposição solar. É interessante que naquela época já se sabia que a vitamina D era produzida por exposição da pele por exposição solar. Faz um século que se sabe disso, né? Mas não se sabia que a vitamina D era a grande reguladora do sistema imunológico. E ele dizia que ele conseguia tratar a tuberculose através da exposição ao sol devido ao ar da montanha. Essa era a interpretação que ele tinha. Ele não sabia que, na realidade, o que ele estava fazendo é restaurar os níveis normais de vitamina D dessas pessoas através da exposição ao sol. Perfeito. Mas doenças autoimunes existem diversas, né? Agora nós temos relatos cumulativos publicados na literatura médica dizendo que o autismo, que está explodindo no mundo, né? Para você ter uma ideia, em 1970 nós tínhamos um autista para cada 10.000 crianças. Em 2018 nós tínhamos um para 36. E é possível que até o final dessa década nós tenhamos um para 1, ou seja, 50% das crianças tenham autismo, né? E no autismo está se encontrando os mesmos marcadores no sangue, circulantes, que se encontram em doenças autoimunes, que por exemplo, níveis altos de uma substância produzida pelo sistema imunológico que se chama interleucina 17. Isso também se encontra no autismo. E autópsias feitas em crianças com autismo demonstraram que existe infiltrado de linfócitos no cérebro dos autistas, predominantemente ao redor dos vasos sanguíneos, o que caracteriza também uma doença autoimune. Então, desde 2014, nós começamos a tratar também autismo com doses adequadas de vitamina D. Eu digo adequadas porque elas são ajustadas de acordo com o nível de resistência da pessoa. E aí, na busca de aperfeiçoar esse tratamento para o autismo, nós descobrimos que o autista tem níveis muito altos de alumínio no sistema nervoso central. É uma publicação de 2018, feita pelos ingleses, que disseram, fazendo autópsias em crianças que faleceram por diversas causas, aquelas que tinham autismo tinham níveis extraordinariamente altos de alumínio no seu tecido cerebral. Como o alumínio provoca inflamação, então você entende por que tem infiltrado de linfócitos, que são células do sistema imunológico, e justamente dentro dessas células do sistema imunológico que foi encontrada a maior quantidade de alumínio. O alumínio provocando inflamação no autismo. Então, nós buscamos um método de eliminar o alumínio dessas crianças, né? E descobrimos pela literatura médica que a administração de silício, que é uma substância que tem funções no nosso organismo, ela é capaz de remover o alumínio do organismo do autista. É provável que esse alumínio também provoque essa disbiose intestinal, porque os autistas têm, muitos autistas têm um odor muito forte nas fezes, né? Provocado pelo crescimento de leveduras, é um tipo de fungos, né? E é possível, como se sabe que o alumínio provoca a ruptura da barreira intestinal e da barreira hematoencefálica, é possível que essa ruptura ao nível do intestino, da barreira intestinal, favoreça o desenvolvimento dessas leveduras, que produzem uma toxina, neurotoxina, chamada ocratoxina A, né? Que é encontrada na urina dos autistas. Então você vê que ela passou pela barreira intestinal, caiu na circulação, e por isso o cérebro está exposto a ela também, e é eliminado na urina. Então faz parte do tratamento que nós
preconizamos para o autista a eliminação desses fungos também. Entendi. Né? E isso se consegue, por exemplo, por uma substância muito simples, que é encontrada frequentemente na natureza, que é o própolis da abelha. Né? O própolis tem funções antifúngicas. Ontem o Dr. Michel Marques, ele fala muito sobre o própolis ontem. Sim, ele tem diversas funções. Mas te interrompendo, doutor. Eu sou saudável, você é saudável, a gente tem um filho. Acontecendo muito isso, nasce um filho autista. Da onde que vem o autismo? Eu queria entender, entendeu? O começo. O pai e a mãe são saudáveis e tem um filho autismo. Hoje, cada vez mais. Sim. Deve ter algum problema com o pai, com a mãe. Eu acredito, né? Não, na realidade, se você vê a curva de crescimento do autismo, é uma curva chamada de exponencial, né? Que começou na segunda metade da década de 80, é um crescimento que faz assim, né? Então, se você tivesse se o autismo fosse decorrente exclusivamente de um problema genético, você teria que aceitar que a genética humana mudou tanto assim em tão pouco tempo, o que é impossível. Entender, né? Isso é impossível de ter acontecido. Que tem genes que favorecem a ocorrência do autismo, sem dúvida, mas tem muitas pessoas que têm esses genes e não desenvolvem o autismo. Então o problema é a exposição ao alumínio, né? E aí tem que se buscar realmente por que essas crianças estão tão expostas ao alumínio a ponto de ter ruptura da barreira encefálica, ruptura acúmulo de alumínio, inflamação no cérebro, dentro da célula, onde o alumínio se acumula basicamente dentro das células inflamatórias, porque ele provoca inflamação. Parkinson, as doenças agora da terceira idade, né, mais velha, o que é? Parkinson, Alzheimer, e qual é a outra? Tem mais uma. Enfim, essas doenças da velhice, né, pode-se dizer assim, com altas doses de vitamina D, você consegue amenizar os efeitos? Não, nós tentamos e não conseguimos com isso. Então, nós apenas normalizamos os níveis de vitamina D nessas pessoas, porque elas têm níveis baixos de vitamina D, porque 90% da população está com nível baixo de vitamina D, né? Nós não nos expomos mais ao sol, que é a grande fonte de vitamina D, mas isso me dá uma brecha para falar para você, porque a doença de Parkinson ela está relacionada a um tipo de personalidade muito específica, né? Que você encontra basicamente em 100% das pessoas com doença de Parkinson. Então são pessoas com nível de responsabilidade extremamente alto, que elas têm receio de falhar. Você dá uma tarefa para elas procuram se cercar de todas as precauções para que nada dê errado. Né? Então elas têm receio, angústia, preocupação constante, principalmente com insegurança financeira. Né? Então a gente costuma dizer na clínica, nós costumamos dizer na clínica que Parkinson é a doença do medo, da angústia, da preocupação. E quando isso foi percebido, isso está publicado na literatura, né? Eventos de vida estressantes e doença de Parkinson, nós fomos procurar para ver se outras pessoas que nos buscavam auxílio teriam ou não alguma coisa relacionada ao estresse emocional. E nós encontramos isso, não especificamente esse tipo de personalidade, mas basicamente em todas as pessoas. Nós não conseguimos encontrar uma pessoa que esteja doente, que ficou doente numa época em que estava feliz, tranquila, serena. Em geral, logo após um trauma emocional, um evento de vida estressante, né, você começa a desenvolver uma doença, podendo ser inclusive a doença autoimune. Então, você recebe um gene do pai e um gene da mãe que tem a mesma função. Né? O embrião desliga, entre aspas, o gene que está alterado, para que ele possa se desenvolver. A vitamina D tem funções nesse sentido. Então, por isso é importantíssimo que durante a gestação, a gestante tome 10.000 unidades por dia
de vitamina D, pelo menos 7.000 unidades por dia, para que ela alcance níveis acima de 60 nanogramas por ml, porque abaixo disso você não tem os efeitos que a vitamina D possui sobre o sistema nervoso, sobre o desenvolvimento do cérebro fetal, sobre o sistema imunológico. Você tem sobre o metabolismo ósseo, mas não sobre essas outras funções que hoje se contabilizam como mais de 200 funções já identificadas desse hormônio sobre o nosso organismo. E aí você vai encontrar também função sobre a secreção de insulina pelo pâncreas, né? Ela estimula, ela é necessária para a secreção de insulina. Então você tem mais de 1 milhão de publicações sobre a necessidade de você corrigir os níveis de vitamina D para evitar e auxiliar no tratamento do diabetes. Você também tem 500 mil de publicações sobre a importância da vitamina D na regulação da pressão arterial, na correlação de níveis baixos com hipertensão. Infelizmente, por alguma razão, essas informações não têm ido para o livro do endocrinologista, para o livro do cardiologista. Não se aprende na faculdade. Não se transmite essa informação na faculdade de medicina, não se transmitia quando eu me formei, e mesmo agora sendo professor universitário, eu não vejo isso sendo transmitido para as pessoas que estão se formando em medicina. Você dá aula na faculdade? Sim, ainda dou aula na faculdade. Aula do quê? Eu estou fazendo atualmente, de vez em quando eu sou inserido num curso de pós-graduação na faculdade. Interessante. Doutor, é verdade que a suplementação com vitamina D não consegue evitar a progressão dos pré-diabetes para o diabetes tipo 2? Então, eu acabei de lhe dizer que ela é necessária para a secreção da insulina. É isso daí. E 90% das pessoas tem níveis baixos de vitamina D. Se você for comparar, por exemplo, 20 a 30 minutos de exposição de todo o seu corpo ao sol sem filtro solar, porque o filtro solar bloqueia a produção de vitamina D. E hoje muito protetor solar. E você quiser obter vitamina D, a mesma quantidade de vitamina D que você obtém nessas condições, né, deitado sob o sol forte do meio-dia, porque no início do dia ou no final do dia você não tem a radiação necessária, a radiação ultravioleta, UVB, para produzir vitamina D. Né? Mas se você tivesse nas condições ideais, deitado na beira da piscina, com todo o seu corpo exposto ao sol, com esse tempo de exposição que eu mencionei, você quer obter isso por alimento, você teria que consumir 240 gemas de ovo, ou 100 copos de leite, ou 13 postas de salmão. Como isso é impossível, o resultado disso é que todas as pessoas que vivem os hábitos de vida moderna, né, o estilo de vida moderna, que é basicamente um ambiente confinado, elas têm deficiência de vitamina D. Porque é impossível você obter essa quantidade de vitamina D através da alimentação. E na vida moderna você não pode dizer para o seu patrão, olha, eu vou sair, vou em casa e vou ficar 15, 20 minutos na beira da piscina deitado sob o sol. Não existe isso, né? Então, necessariamente, a pessoa que vive no ambiente urbano hoje em dia, ela tem que suplementar a vitamina D para se manter dentro dos níveis normais. Mas para usar doses altas de vitamina D, não tem jeito. Você tem que ter um acompanhamento de um médico que esteja treinado em fazer esse protocolo para que ele não para que a pessoa não desenvolva complicações disso, né? Porque doses altas de vitamina D não podem ser tomadas simplesmente por qualquer pessoa sem acompanhamento médico e laboratorial e sem fazer uma dieta adequada que tenha restrição em cálcio e uma hidratação abundante de pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia. Mas você precisa de acompanhamento de um médico que esteja treinado em fazer este protocolo. Hoje eu sei que existe vitamina D sublingual, aquela pílulazinha, tem em líquido, né? E tem também injetável. Qualquer um que você acha, qual que é a melhor forma? A melhor forma é a forma líquida, em que você dilui a vitamina D, de preferência num óleo vegetal que não fique pastoso na geladeira, porque nós temos aconselhado os pacientes botar na geladeira? A manter a vitamina D na geladeira. Né? Vou falar para meu namorado usa você pode transportar, né, fora da geladeira para qualquer lugar, mas chegando no seu destino, coloque dentro da geladeira. Nós temos aconselhado, porque é uma
uma substância gordurosa, lipídica, né? Tá. Então os lipídios são muito sensíveis à exposição ao oxigênio, eles oxidam. Então nós temos aconselhado a colocar na geladeira, mas a forma melhor absorvida é essa líquida, diluída em óleo, porque ela é lipossolúvel. Né? E é importante você saber que quando você começa a tomar vitamina D, você não vai ficar com o nível correto de vitamina D no mês seguinte. Vai levar 3 a 4 meses para que o nível de vitamina D vá subindo até se equilibrar. Então você vai ter que medir os seus níveis de vitamina D só depois de passados 3, 4 meses. Né? Agora, e o horário para tomar? O horário para tomar é o horário que você tem sol, né? Tem gente que toma à noite, sabia? Tem médicos que indicam para tomar à noite, que ajuda no sono, não sei porquê. Mas a questão é que quando você toma uma dose de vitamina D, não vai fazer grande diferença. Por exemplo, você está tomando há 6 meses a vitamina D, né? Então, você vai tomar naquele dia. Não vai fazer uma grande diferença, porque o nível cresceu e se estabilizou. Né? E vai fazer uma pequena variação ali em torno daquele nível estável, provocada essa variação por cada dose diária. Então não vai fazer diferença você tomar à noite, mas o recomendável seria tomar durante o dia, que é quando existe sol e você se expõe ao sol, né? Não à noite. Quer dizer, você tomar durante o dia, à noite você vai continuar com o nível adequado de vitamina D, não vai desaparecer do seu organismo porque está estabilizado, né? Você já está tomando há vários meses. Tá, né? E para quem é leigo, né? Estou vendo aqui, assistindo agora o nosso canal, e qual você falaria assim, você precisa tomar o mínimo, assim, a pessoa que não toma nada de vitamina D, quero começar a tomar. Qual que é o mínimo que a pessoa pode suplementar? Então, se a pessoa tem um peso normal para a altura, né? Esse nível adequado de vitamina D, que faria ela atingir cerca de 80 nanogramas por ml de sangue, passou dos 50, que uma pessoa não resistente necessita para ter todos os efeitos da vitamina D, principalmente a gestante, eu chamo muito a atenção disso, as gestantes precisam tomar pelo menos 10.000 unidades de vitamina D, né? Por dia, né? Isso tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança. E o que você verifica é o nascimento de crianças realmente superdotadas, não só com inteligência, com um QI elevado, mas também com uma inteligência emocional elevada, uma capacidade de memória incrível. São outros tipos de seres humanos, são crianças felizes, contentes, que se habituam a ser corteses muito rapidamente, que adquirem a linguagem muito rapidamente. Mas aí há uma observação a fazer, é que nesse período em que o cérebro é crítico, né, esse período durante a gestação e após o nascimento, durante os primeiros 2 anos e meio, o cérebro está se desenvolvendo e ele é muito sensível a qualquer agressão. E é justamente nesse período que as crianças estão se expondo demais ao alumínio, que está se acumulando no cérebro e provocando autismo. Então, todo esse benefício que você teria tomando vitamina D durante a gestação, em doses como essa que eu mencionei, isso vai influenciar em toda a vida desse indivíduo que está se formando. Mas se ela for exposta a alumínio, né, através de medicações, através de alimentos, através da água, a água que nós bebemos tem alumínio, né, a chamada água potável, o processo de transformação da água em água potável, o primeiro passo é você jogar sulfato de alumínio, mas não é só essa, existem muitas medicações que contêm alumínio, tem antiácidos que contêm alumínio, tem substâncias injetáveis que são administradas para as crianças que contêm alumínio, né? E tudo que você injeta você absorve, né? Ao passo que o que você ingere só menos de 1% do alumínio que você ingere você absorve. Então tem que ter muito cuidado nesse período sensível de desenvolvimento do cérebro, para que essa criança não seja exposta ao alumínio.
porque senão você vai perder tudo que ela adquiriu, não só durante o nascimento, mas na vida pós-natal. Nós aconselhamos que as mães continuem a administrar a vitamina D para a criança que está se desenvolvendo, na dose de 200 unidades por quilo de peso, né? Para que essa criança mantenha, porque hoje em dia as casas que continham pátios foram destruídas e ergueram prédios de apartamentos. Verdade. E dentro dos prédios de apartamentos as crianças jogam videogames. Então o sol desapareceu da vida das crianças. Então se tornou fundamental a correção utilizando níveis adequados e aí no falar sobre níveis adequados, por isso eu mencionei 10 mil durante a gestação, mas e 200 unidades por quilo de peso para criança, mas é importante saber que uma pessoa adulta, por exemplo, que está acima do peso, ela tem uma quantidade de gordura localizada debaixo da pele que vai absorver a vitamina D, ela é solúvel em gorduras, né? Então, se você estiver acima do seu peso, né, tiver com sobrepeso, com obesidade, né, com índice de massa corpórea muito alta, a Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos, Endocrine Society, ela tem preconizado que pessoas com acima do peso vão precisar talvez de 2 ou 3 vezes mais vitamina D do que uma pessoa que está com o peso adequado para a sua altura, né? Então, se você diz que é 10 mil unidades, talvez uma pessoa com obesidade muito acentuada tenha que tomar 25 ou 30 mil unidades por dia para compensar o roubo que a vitamina D sofre pelo tecido gorduroso. Perfeito. Tem estudos de casos que são super importantes, como vitamina D com a asma e vitamina D com a menopausa. Sim. Fala sobre isso. Eu que já estou na menopausa. Na realidade, como eu disse para você, existem receptores para vitamina D em todos os nossos órgãos, né? Então não é surpreendente que você tenha problemas de qualquer natureza porque você está com um nível baixo de vitamina D. As manifestações da menopausa tendem a se acentuar porque esses níveis de vitamina D estão baixos. Então você tende a ter sintomas mais intensos. Então, há a necessidade muito grande de se administrar a vitamina D, porque ela tem inúmeras funções. A gente ficaria aqui 2 horas ou mais, várias horas falando sobre as funções da vitamina D. Mas eu salientaria, hoje em dia, as funções anticâncer que a vitamina D tem, né? Ela promove a diferenciação das células, ou seja, o que eu estou falando a respeito de diferenciação celular? É manter a célula da pele funcionando como célula da pele, a célula do coração como célula da pele, e não transformação numa célula tumoral. Então, esse processo que é chamado de evitar essa indiferenciação, ele é promovido pela vitamina D. Então, você tem funções, não é a única causa de câncer, mas certamente a deficiência de vitamina D que você vê no mundo moderno facilita a ocorrência de câncer. Mas, é claro, tem diversos outros fatores, o estilo de vida que você leva, a alimentação que você... Inflama o corpo. Exatamente. E uma das coisas que poucas pessoas falam, né, e que mencionam a farinha muito... e o açúcar são inflamatórios, né? Mas isso é o que eu queria dizer. Eu fico surpreso de ver que tantas pessoas falam a respeito da farinha, do açúcar, que realmente são substâncias substâncias pró-inflamatórias, e não falam a respeito do consumo de carnes, né? Principalmente carnes grelhadas, fritas. Porque elas formam substâncias que nós chamamos de aminas heterocíclicas. Você não come carne? Faz 20 anos eu não como carne. Mas peixe, frango? Não. Nada? Frango não. Frango não. Peixe de vez em quando, mas a minha alimentação é ovo, vegetariana, ocasionalmente com peixes. Perfeito. Né? Mas as carnes formam grande quantidade de aminas heterocíclicas que são cancerígenas, são pró-inflamatórias, mudam a flora intestinal, porque você está oferecendo alimentos para as bactérias do mal, né? Então elas vão proliferar predominantemente
né? E as pessoas que falam de alimentos pró-inflamatórios, estranhamente não falam a respeito Sobre disso, né? Então a carne, ela envelhece o seu organismo, porque essas aminas heterocíclicas, elas se ligam ao DNA dos seus cromossomas. A ligação é irreversível. Tá? Então, quando a célula. Olha, informação que eu não sabia. Então, quando a célula vai se dividir, né, ela tem que se dividir quando ela foi já aquelas ligações das aminas heterocíclicas com os nucleotídeos do DNA, chamadas de adutos de DNA, já deveriam ter sido consertadas. Mas se você está consumindo uma grande quantidade de aminas heterocíclicas, o seu organismo não tem tempo de consertar o seu DNA. Então a célula se divide e, ao se dividir, ela vai trocar a sequência de nucleotídeos do DNA. E nisso você pode formar um câncer, você pode alterar o funcionamento de um gene, você pode formar uma alteração genética adquirida. Né? E isso pode acontecer até nos seus gametas, no espermatozoide, no óvulo, né? E você vê a importância que você tem a respeito da dieta também, na manutenção da flora intestinal saudável, né? Especificamente, estou aproveitando a oportunidade porque você vai ter várias pessoas falando sobre desbiose intestinal e não vão falar a respeito da questão da carne. A carne, principalmente pessoas que comem carne cozidas a altas temperaturas e bem passadas, a quantidade é muito maior. Né? O seu organismo por inteiro vai envelhecendo muito mais rapidamente se você consome, quanto maior for a quantidade de carnes que você consumir. Mas o doutor, quando você vai mandar fazer a vitamina D, não tem que ter a K2 junto? Então, muitas pessoas preconizam o uso da vitamina K2. Eu não tenho críticas a respeito disso. Né? Mas por que a K2, qual é a função da K2? A vitamina K2 ela tem função na coagulação do sangue, né, que é a função clássica dela, né? Mas muitas pessoas dizem que ela direciona o cálcio para o dente, para os ossos e para o coisa. Eu não tenho visto isso com as doses que nós utilizamos, doses terapêuticas que nós utilizamos para tratamento de doenças autoimunes, né, para tratamento do autismo. Nós não temos visto esse problema. Aliás, é uma coisa incrível. As pessoas que tomam doses mais elevadas de vitamina D, elas podem ter efeitos negativos sobre os ossos. Isso é um dos motivos pelos quais você precisa de um médico que esteja acompanhando a densitometria óssea dessas pessoas e que tome as medidas necessárias para evitar perda de cálcio nos ossos. Medidas, inclusive, que são naturais. Por exemplo, se você tomar silício, não só você vai retirar o alumínio do seu organismo, que hoje nós encontramos quase todas as pessoas com níveis detectáveis de alumínio na corrente sanguínea, mas também o alumínio, o silício não só retira o alumínio, mas ela produz colágeno, produz elastina. Então a medicina cosmética, por exemplo, usa o silício para melhorar a produção de elastina na pele, mas ela vai melhorar também nos vasos sanguíneos, mantendo os vasos sanguíneos elásticos. Ela vai formar a trama de colágeno sobre a qual se deposita o cálcio. Ele vai estimular o depósito de cálcio nos ossos, né? Ele vai inibir a retirada de cálcio pelas células que retiram cálcio dos ossos, chamadas de osteoclastos. Então, você tem que acompanhar para verificar no adulto, e isso incrivelmente não acontece na criança, que deve ter um metabolismo ósseo completamente diferente, porque está em fase de crescimento, mas no adulto você tem que acompanhar a evolução, o comportamento da densidade óssea, para tomar as medidas necessárias para evitar que a pessoa desenvolva osteopenia, osteoporose. Isso tem que ser feito. Às vezes você tem que em algumas pessoas até utilizar medicação convencional. Entendi. Você fez uma live com o Dr. Alan Dutra abordando sobre o Covid. Eu gostaria de saber sobre a pesquisa que foi feita com 700 e poucas pessoas que vieram a óbito.
Isso é interessante, né? Depois Então, do que aconteceu na pandemia. o que nós temos hoje em dia já são cerca de 90 mil publicações científicas em tão pouco tempo, né? Você imagina quando começou a Covid até os dias atuais, nós já acumulamos 90 mil publicações falando a respeito da importância de manter níveis normais de vitamina D para evitar... Os níveis normais de vitamina D para você é quanto? Os níveis normais de vitamina D é o que se preconiza a nível internacional. Por exemplo, se a nível internacional pesquisadores dessa área dizem que menos do que 60 você não obtém os efeitos sobre o sistema imunológico, eu tento colocar acima de 60. Se a nível internacional se reconhece que 100 nanogramas por ml não tem efeito nenhum efeito colateral, e é obtido por 10 mil unidades que você produz por exposição solar, eu procuro deixar as pessoas próximas de 100. Perfeito. Né? É claro que as pessoas que têm resistência vão ter que ter níveis maiores, mas isso é através de acompanhamento adequado. Mas essas publicações dizem que a vitamina D, como ela é estimulante, potencializa a atividade do sistema imunológico, né? Ela tem papel na prevenção do contágio pela Covid-19, né? Ela tem papel em evitar a progressão da Covid-19 e ela tem papel em evitar a severidade da Covid-19, de reduzir a severidade da Covid-19. Inclusive, um dos artigos que é mais citado diz exatamente isso, o papel da vitamina D na prevenção dessas três coisas. Né? Revisa os dados que foram demonstrados. E existe uma clara correlação entre níveis baixos de vitamina D e níveis severos de vitamina D, de Covid-19, casos graves de Covid-19. Se você dizer assim, não, mas eu preciso de um estudo duplo cego randomizado, né, em que você tenha grupo controle, é impossível de você fazer isso, né? Principalmente quando se trata de uma infecção grave e você está lidando com uma substância que reconhecidamente, através de mais de 500 mil publicações, é o grande regulador e potencializador do sistema imunológico. Como é que justificativa você tem, numa época de pandemia, de deixar uma pessoa com níveis baixos de vitamina D porque não se expõe ao sol devido ao estilo de vida moderna? Né? Então você tem que pelo menos corrigir os níveis de vitamina D dessas pessoas para evitar infecções graves. A Covid-19 ela foi debelada fundamentalmente devido ao surgimento de uma variante da Covid-19. Nós começamos com a variante Delta, né, que tinha uma virulência extremamente alta, né, mas no momento em que, talvez no final de 2021, surgiu a variante Omicron, né, ela funcionou como uma vacina, porque muitas pessoas contraíram a Covid-19 e nem perceberam que contraíram. Pacientes, chega o esposo e a paciente para consultar, né? E ele diz assim, ela começou com sintomas gripais e foi fazer o teste e deu positivo. Eu não estava sentindo nada, mas por via das dúvidas eu fui fazer o teste e deu positivo. E depois de uma semana eu não tinha mais, não dava mais positivo. Então, muitas pessoas adquiriram a Covid-19 através da Omicron, né, da variante Omicron, e ela funcionou como uma vacina. Perfeito. Uma vacina perfeita, porque você criou imunidade em toda a população. Né? E isso provavelmente foi o principal fator que levou ao controle, ao progressivo desaparecimento dos casos graves de Covid-19 e até dos casos de Covid-19 em geral. Perfeito. Né? Depois de tantos ensinamentos sobre saúde, imunidade, meios de tratamento, doutor, qual mensagem que você quer deixar para quem nos assiste? Mensagem que quero deixar para quem nos assiste, assim, busque se informar, né? E eu parabenizo você por a iniciativa que você está tendo, né, de trazer informações que são relacionadas à causa das doenças. Né?
busque se informar a respeito das causas da doença, busque tratar a causa. Veja, o próprio Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, um dos ensinamentos que ele dava, que ficou gravado como um provérbio, né, ele dizia assim: você deve tratar não só a doença, mas a causa da doença. Né? Então, eu diria assim que há uma necessidade premente de que as escolas médicas passem a ensinar etiologia, que significa estudo das causas das doenças. Né? Infelizmente, os livros textos de medicina trazem informações dúbias e fragmentárias a respeito da causa de qualquer doença. Tem essa teoria, tem aquela teoria, mas não está nada comprovado. Na realidade, tem muita coisa comprovada e muita coisa que nem precisa de comprovação, porque se você tem deficiência de um nutriente, vitamina D não é um nutriente, é um hormônio, né? Mas, por exemplo, de magnésio, 80% da população tem deficiência de magnésio, e veja, você tem o magnésio participando de todas as rotas metabólicas de todas as nossas células. Agora, tira uma dúvida, tem magnésio trionato, magnésio não sei o que, metiolato, fala os tipos, que tem 3 tipos de magnésio hoje em dia. Tem mais do que mas isso. Qual que você acha que tem que suplementar? Eu mencionaria, por exemplo, para a população em geral, né? Que você pode ter pessoas com baixo poder aquisitivo. Em termos de custo-benefício, o cloreto de magnésio seria o mais adequado, porque ele tem boa absorção, uma razoável absorção e baixo custo. Né? Para as pessoas em geral, eu tenho utilizado magnésio glicina ou bisglicinato, porque a glicina tem efeito calmante, tranquilizante, e como a gente falou, todas as doenças estão associadas a estresse emocional. Magnésio treonato se diz que ele passa melhor a barreira hematoencefálica entre o sangue e o cérebro, mas o grande problema do magnésio treonato é que você precisa de um grande volume, né? Então são várias cápsulas para você conseguir a quantidade necessária, e ele é muito dispendioso, ele é muito caro. Então a acessibilidade dele é limitada. Né? Eu tenho dado preferência, dependendo de qual paciente eu tenho, nunca use óxido de magnésio. Tá? E ele é vendido, óxido de magnésio. Ele provoca muita diarreia. Né? E é porque ele é pouco absorvido. O magnésio que não é absorvido e fica no intestino, cada átomo de magnésio mantém em torno de si 800 moléculas de água. Isso significa que você mantém as fezes menos endurecidas. Mas se você deixar muito magnésio no intestino, você vai ter diarreia. Né? Então, assim, você pode usar uma formulação que tenha razoável absorção e baixo preço, como o cloreto de magnésio, uma que tem um preço um pouco maior, que é a magnésio glicina, que tem melhor absorção. Né? Mas você tem que ajustar a sua dose de magnésio para que você esteja evacuando todos os dias sem diarreia. Perfeito. Então, é essa forma que as publicações que têm sido veiculadas a respeito de como ajustar a dose de magnésio, né, nos avisam que não adianta você medir o magnésio no sangue. Né? Porque o magnésio é mantido dentro, tal como o cálcio, ele é mantido dentro de uma estreita faixa de variação para não provocar arritmia cardíaca. Quando você está com magnésio baixo no sangue, você já exauriu todas as suas reservas de magnésio. Magnésio é necessário, como a gente disse, para ativar até a vitamina D, até nessa rota metabólica. E é uma das grandes causas de doença, de você ter níveis baixos de magnésio. 60% do magnésio está coletado no osso, 39% está coletado dentro das células, e menos do que 1% está no soro que você mede, e está extremamente muito bem regulado. Quando caiu no soro é porque você exauriu todas as outras reservas, porque você vai retirando do osso e do espaço intracelular para colocar no soro para evitar arritmias cardíacas, convulsões, né, que seriam provocados por níveis baixos de magnésio. Então, quando você tem nível baixo de magnésio, é porque você está com um nível muito sério de deficiência de magnésio.
Mas não espere chegar lá. Você procure atendimento antes, né? você tome suplementos de magnésio adequados. Então, a vitamina D e o magnésio, que já vai estar, tudo já está no caminho certo, mais ou menos no caminho certo, né, doutor? Mais alguma coisa que você quer falar? Adorei. Não, apenas aqui muitas instituições internacionais têm preconizado níveis abaixo do que as publicações científicas que surgiram depois do ano 2000 têm demonstrado, né? E então, isso precisa ser urgentemente atualizado para que não se passe para o público e para a classe médica em geral orientações, guidelines em inglês, né? Orientações inadequadas. Nós precisamos atualizar essas orientações que são dadas aos médicos. Perfeito. E ao público em geral. Mas eu agradeço muito a oportunidade que você... Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, me ofereceu. Imagina. Então é isso, gente. Mais um final, uma entrevista sensacional. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não me segue, comece a seguir. Se você tem algum problema, vai atrás do Dr. Cícero, que ele te ajuda. E todo domingo, às 18 horas, entra um novo podcast, tá bom? Até a próxima. Beijos.